Nós vamos falar de algo muito importante para a sua vida, para a sua saúde física e mental. Já que está chegando o fim de semana, quem sabe você se estimule a praticar um exercício físico. E principalmente você que já tem mais de 60, 65 anos, né? É importante você manter-se ativo, exercitando-se sempre, né? O corpo humano é uma engrenagem complexa, de vez em quando uma peça ou outra dá um probleminha no curso da vida, mas o exercício físico é algo fundamental para a nossa saúde. Quais são os cuidados que devem ser tomados, né? Especificamente nessa fase da vida, depois dos 60 anos? Que tipo de cuidado você deve ter? E quais são os exercícios mais indicados para você, se você já passou dessa idade? É esse o assunto que nós vamos falar agora aqui com dois especialistas no tema. O Dr. Mauro Piovesan, que é médico geriatra, está aqui com a gente. Tudo bem, Dr. Mauro? Tudo bem, agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. E também o Edson Ferreira, que é educador físico. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Rodrigo. Se eu falo Edson, pouca gente o conhece, porque o Edson é conhecido como Nescau. Da onde que veio o apelido, você que vai explicar agora. Esse apelido é porque a gente tem uma propensão já a ser mais bronzeado uma naturalmente. Pele mais bronzeadinha desde mesmo no inverno nascença, tá bronzeado, né? É isso aí. É isso aí. E todo mundo te conhece como Isso Nescau, é o apelido. Nem minha mãe dele. me chama de Edson. Edson, quem é, né? Fica na dúvida. Nem atendo mais. Mas vamos falar então sobre exercícios físicos e sobre como é importante para a nossa saúde manter-se ativo. Começo com o Dr. Mauro, porque a gente lidou várias vezes nessa semana, inclusive, semana anterior falamos sobre vários problemas de saúde que atingem principalmente os idosos. O caso da doença de Parkinson, o caso da artrose, da artrite, enfim, problemas articulares. E muita gente, quando chega nessa fase, doutor, acha que o exercício físico é um obstáculo e não uma via de qualidade de vida. E é essa chave que precisa mudar na cabeça das pessoas, né? Com certeza, porque nós não fomos feitos para nós ficarmos parados. Isso é uma realidade, né? Quando a gente começa a desenvolver imobilidade, estou falando da parte médica, você vê que a dificuldade é muito grande. Você começa a agravar uma série de situações que, principalmente, vou falar da minha área de idoso, mas você vai ver isso também em pacientes mais jovens, né? Então, se você não estimular isso, né, o resultado final é muito ruim. Você piora a condição não só física dele, a condição nutricional, condição muscular, condição mental, e aí vai uma coisa vai puxando outra. E o resultado, né, é muito ruim no final das contas. Na academia, no seu dia a dia, Edson, as pessoas te procuram. Aliás, é crescente o número de idosos na população brasileira. Estamos envelhecendo cada vez mais, né? Os censos e as pesquisas já mostram isso. Por isso que é importante a gente já pensar no que a gente vai fazer quando chegar aí depois dos 60 anos. E claro que, evidentemente, em academias, nas praças, né, de todo o Brasil, o número de pessoas que procuram exercício físico é cada vez maior. E elas têm realmente essa dúvida de saber o que ela pode fazer, o que ela não deve fazer? A diferença que o idoso hoje, até pelo nível de informação que nós temos, ele já chega na academia, às vezes recomendado pelo médico, né? Ou porque ele sentiu a necessidade de se movimentar, porque está com dificuldade para as atividades do cotidiano. Uhum. O simples fato de você carregar a sacola do mercado pode se tornar um fardo muito grande se você não tiver uma condição muscular, uma condição física boa. Uhum. O próprio ato de levantar da cama de manhã pode ser muito custoso se a pessoa não tem uma condição física boa. E hoje a gente consegue trabalhar dentro de uma sessão de aula coletiva ou individual dentro da academia, essas capacidades físicas básicas, para que você chegue no final da sua vida bem condicionado fisicamente, muscularmente, até psicologicamente, que é um fator bem importante também, que a gente acaba trabalhando junto numa sessão dentro da academia. A questão é o fortalecimento muscular também, né, doutor? Sim, porque progressivamente, né, a partir dos 30 anos, nós todos, isso é universal, né, nós começamos a perder massa muscular. O termo que se usa técnico é sarcopenia, você está dando muita ênfase a isso hoje. Então isso é uma coisa universal. E se a gente sabe que hoje o que a gente tem em termos de tratamento médico, né, é muito pouco, né, para tentar diminuir isso, né, atividade física é onde entra no sentido de você manter essa massa muscular. Então a gente tem que estimular a todos, em qualquer idade, né, Nescau, que as pessoas se exercitem, porque isso que é o que realmente leva
né, você conseguir ter uma manutenção dessa massa muscular. Né? E, logicamente, força muscular na sequência. E uma coisa importante que você tocou, só queria colocar que o fato da gente envelhecer não significa que nós nos tornemos doentes. Né? Precisamos Claro quebrar um pouco isso. Aliás, ter pessoas aos 80, 90 que estão muito melhor do que nós. Eu ouvi até um termo que eu gosto muito de usar, que depois que a gente passa dos 60, 65 anos, e uma pessoa que passou dessa idade me falou, ele falou, eu estou na sobremesa da vida. Eu achei legal esse termo, né? As pessoas estão na sobremesa da vida, já passaram por tantos tormentos, Sim. precisam ter qualidade para viver nessa fase da vida, Com né? certeza. Eu particularmente, a minha mãe, eu tenho uma tia que vai fazer 103 anos. E você conversa com ela, ela discorre, em alguns termos, com mais agilidade mental do que a gente, sabe? Então, assim, a pessoa chega na academia, muitas das vezes fala, professor, eu não posso fazer isso com esse instrutador aqui. Às vezes, você tem que fazer um exercício resistido de musculação para melhorar a condição óssea, não importa se você tem 60 anos, se você tem 70 anos. O meu aluno dentro da academia hoje, que tem mais idade, ele tem 77 anos. E ele faz os exercícios com alunos na mesma turma com 16, com 17. Cada um dentro da sua condição física. E ele, com certeza, vai chegar nos 80, nos 90 anos, se não tiver nenhuma outra intercorrência, muito bem. Por quê? Às vezes, a pessoa fala, mas eu não vou fazer musculação, eu vou fazer só um alongamento. É importante também a parte do alongamento, mas às vezes é mais importante você fazer o exercício da musculação para voltar naquele assunto que eu falei no começo. Carregar a sacola do mercado, as atividades da vida diária, as coisas corriqueiras ficam difíceis se você não tem uma condição física boa. E nós vamos falar agora sobre ginástica laboral. A gente tem uma reportagem para falar um pouco desse tema. É uma série de exercícios com o objetivo de melhorar a saúde, evitar lesões. E a atividade tem ajudado muitos idosos a ter uma vida mais feliz, mais completa, com mais disposição. Veja só. Os passos são de uma dança. Uma coreografia ensaiada. Ao comando do professor, ninguém fica parado. Braço direito, vai batendo, voltou batendo. Fiz uma cirurgia do joelho, agora estou muito bem porque eu exercito bastante. Durante a aula são trabalhados exercícios que não cansam e nem sobrecarregam o físico. É uma brincadeira de criança em termos, mas vale a pena. A ginástica laboral se baseia no alongamento de diversas partes do corpo, como o tronco, braços, cabeça e pernas. Uma atividade para ficar de bem com a vida e com a saúde. E a gente sempre comenta com eles que a gente não quer que eles corram uma maratona, enfim, né? Mas que eles tenham uma força muscular para pegar um neto no colo, né? Trazer uma sacola de casa, subir uma escada, enfim, até o simples fato de levantar de um sofá sem uma ajuda. Este grupo existe há 17 anos. As aulas são dentro de um shopping em Curitiba. Aos 83 anos, Dona Maria Cláudia está desde o começo. As aulas renderam a aposentada saúde e muita disposição. Não tem faxineiro, eu que faço tudo. Limpo vidro, faço tudo. Subo escada correndo, desço correndo. A atividade física é recomendada em todas as fases da vida, mas para os idosos traz ainda mais benefícios. 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, é o suficiente para ter uma saúde de ferro. E o que é mais importante, com a cabeça também em forma. Movimentos coordenados exigem raciocínio. Para lembrar a coreografia, é preciso ter muita concentração. O cérebro tem que trabalhar. Então eles trabalham a parte da mente com a parte do movimento, né? A gente sempre incentiva eles a começarem a escovar o cabelo com a mão esquerda, a escovar os dentes com a mão esquerda, para prevenir até o próprio Alzheimer, né? Você trabalha a outra parte do cérebro com esse tipo de atividade. Em 2 anos, a disposição de seu Darcy aumentou e a cabeça mudou para melhor. Mudou até a atenção da gente, né? A concentração da gente também, até psicologicamente nos ajuda muito. A confraternização entre o grupo, né? Não podia nem me levantar de uma cadeira, tinha que me apoiar. Agora eu estou livre, leve, os músculos estão indo com uma... estão com uma desenvoltura maravilhosa. Tinha uma formigação na mão, acabou, já não tenho mais. E o espírito e o corpo, acho que caminham assim junto, todos dois são saudáveis, né?
Olha, a reportagem fala por si, né? Não tem muito o que a gente comentar, porque a gente viu ali grandes exemplos, né? Depoimentos de pessoas que mudaram a vida depois dos seus 60, 70 anos, tiveram muito mais disposição por sair de casa, caminhar um pouquinho, ir para um grupo ali de idosos que faz atividade física. Essa socialização, isso é extremamente importante. Porque a gente vê hoje, a vida moderna, às vezes muitos idosos estão morando sozinhos, não tendo estímulo. E quando eles começam a participar de um grupo, né, eles começam a ter, como a própria, uma das usuárias do serviço ali colocou, ela se sente melhor, não fisicamente, mas mentalmente. Então, isso é algo importante. Então, a gente sabe, eu acho que é bem estabelecido, por exemplo, a parte cardiovascular, isso melhora. Você tem uma resposta boa. Então, naqueles pacientes que são hipertensos, têm problemas cardíacos, colesterol, diabéticos, que eles se engajam numa atividade física, o controle dessas doenças é muito mais fácil. Ele se sente melhor, a possibilidade de complicações é muito menor. E como o próprio Dr. Mauro aqui, enquanto passava a reportagem, observou, é uma questão cultural, né? A gente viu ali muitos japoneses, né, fazendo isso. Na cultura oriental é muito mais presente. Isso está mudando, né? esse perfil. Se a gente pegar o idoso nosso de alguns anos atrás, era aquele idoso que ficava em casa, ele simplesmente não saía, ficava com aquelas atividades poucas. Isso mudou, a condição social mudou, as estruturas, né? Apesar que a gente não seja o ideal, mas a gente tem uma série de estruturas, né, que permitem que essas pessoas vão fazer atividade. Agora, um dado que eu acho que é extremamente importante, a gente tem que falar, é que essa atividade, primeiramente, esse indivíduo ele tem que ter uma avaliação médica adequada, né? Essa avaliação tem que ser transmitida ao educador. Olha, esse indivíduo é assim, assim, assado, para que ele adapte o exercício. Porque o exercício não serve para todo mundo. Isso não é fundamental, igual. Né? Então, isso é obrigação do médico informar a ele, olha, Nescau, estou te encaminhando um paciente assim, ele tem uma artrose de joelho, ele é hipertenso, ou ele tem uma sequela disso, ou um AVC, por exemplo. Daí ele adapta a atividade. Esse é um cuidado importante, né? Existe uma fala até que não é o exercício que é ruim. Às vezes, aquele exercício não é indicado para aquela pessoa, especificamente, né? E ela, sendo bem orientada, consegue fazer o exercício adaptado. E muitas vezes a pessoa tem um pouco de preguiça, não gosta, por exemplo, de academia. Mas uma caminhada, como a gente viu ali, uma socialização, já é um passo gigante, né? Com certeza. O importante é que a pessoa se mexa. Se você está parado, se você começar a andar, já vai ser benéfico para você, para sua saúde. É óbvio que se você tiver uma orientação médica de um profissional, o resultado vai ser melhor. A gente tem aqui uma notícia que foi publicada recentemente pelo portal da Editora Abril, que fala sobre muitos obstáculos que são colocados pelas próprias pessoas para evitar fazer atividade física, né? E muitas vezes são desculpas, né, que as pessoas vão colocando. É uma reportagem que fala desses problemas, as barreiras que os idosos enfrentam para aderir aos exercícios. E o que chama a atenção nessa reportagem, que foi feita recentemente pela Editora Abril, está lá no portal da Editora Abril, a gente sempre dá o crédito aqui, evidentemente, é que a maioria dos idosos que foram entrevistados, né, os idosos que tinham boa condição física, melhor condição física, são, né, os idosos que mais colocam empecilhos para fazer atividade física. Aqueles que têm um problema de diabetes ou de outra coisa, não colocam empecilho nenhum e têm mais disposição de ir atrás. É curioso isso, né, doutor? Que eu estou me sentindo bem, por que eu vou fazer alguma coisa? Né? Por que eu vou sair da minha zona de conforto para tentar mudar isso aí? E muitas vezes o diagnóstico, o puxão de orelha do médico ali funciona bastante. Bom, isso é todo né? dia, né? Você tem que estar sempre em cima, não vou dizer brigando, mas tentando passar uma informação que aquilo é benéfico para ele. Aí você falou, não precisa ser uma academia, né? Mas eu sinto o fato dele caminhar, isso já tem uma repercussão muito grande em termos de saúde do indivíduo. Tá certo. E lembrando que a gente até recebeu vários comentários aqui através do nosso call center, as pessoas que ligam, sugerem temas. Esse tema, inclusive, foi sugerido por uma telespectadora e ela fez um apelo. Olha, eu tenho uma mãe,
confesso que eu não lembro o nome da telespectadora aqui, mas ela falou assim, olha, eu tenho uma mãe que ela fica sentada em frente à televisão da TV Evangelizar quase que 24 horas. Por favor, incentive-a a sair um pouquinho e fazer atividade física. A gente gosta muito da audiência de todos, mas é claro que é importante de vez em quando você fazer a sua atividade física, nem que seja meia hora por dia, como a gente viu ali na reportagem, uma caminhada. Então, vai fazer atividade que isso vai melhorar a sua vida. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço e é sempre uma satisfação de poder trocar uma ideia sobre diferentes termos relacionados aí ao processo de envelhecimento. Tá certo. Edson, obrigado mais uma vez. Nescau, como é conhecido, né? Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Rodrigo. Precisando, nós estamos à disposição. Valeu.